Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver só questões de equação do primeiro grau, caso você precise dar uma reforçada aqui nessa matéria. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e de deixar o seu like. Compartilhe o vídeo com os seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e das questões. Então vamos lá! A tabela mostra a situação de 3 times durante um campeonato. Então eu tenho o time A, o time B e o time C. Nessa tabela eu tenho os times, eu tenho gols marcados, gols sofridos e saldo de gols. Bom, o time A tem 15 gols marcados, X gols sofridos e 8 é o saldo de gols. O time B tem 10 gols marcados, 15 gols sofridos e Y é o saldo de gols. O time C, Z gols marcados, 7 gols sofridos e menos 3 é o saldo de gols. Bom, aqui o exercício me dá uma equação. Saldo de gols é igual a gols marcados menos gols sofridos. Os valores x, y e z da tabela são, respectivamente. Então, o exercício está pedindo para mim descobrir quais são os valores x, y e z. O valor x ele é os gols sofridos do time A. O valor y ele é o saldo de gols do time B. O valor z ele é os gols marcados do time C. Bom, então vamos fazer aqui. O time A. Eu aplico essa equação aqui, que é saldo de gols é igual a gols marcados menos gols sofridos. Agora eu substituo as letras pelos números. Saldo de gols do time A é 8. É igual gols marcados do time A, 15. Menos gols sofridos do time A, x. 8 é igual a 15 menos x. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Resolvendo essa equação, eu descubro o valor de x, ou os gols sofridos do time A. Então, 8 é igual a 15 menos x. 8 é igual a 15 menos x. O 15 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. 8 menos 15. Opa. Deixa eu melhorar aqui, ó. Que é igual a menos x. 8 menos 15, na subtração de sinais diferentes, eu pego o sinal do maior número é 15, então vai ficar negativo. Subtraio. 15 menos 8 é 7. 7 é igual a menos x. Menos 7 igual a menos x, tenho menos dos dois lados, então eu corto. 7 é igual a x. Então, os gols sofridos do time A é 7. Agora, o time B. Então, eu aplico essa equação. Saldo de gols. Saldo de gols é igual a gols marcados menos gols sofridos. Agora eu substituo as letras pelos números. Saldo de gols do time B é y. É igual a gols marcados do time B, 10. Menos gols sofridos do time B é 15. Y é igual a 10 menos 15. Tenho uma equação do primeiro grau. Resolvendo essa equação, eu descubro o valor de Y, ou o saldo de gols do time B. Então, Y é igual a 10 menos 15. Na subtração de sinais diferentes, conservo o sinal do maior número. O maior número é 15, então vai ficar negativo. E subtraio.
15 menos 10, 5. Y é igual a menos 5. Então, o saldo de gols do time B é menos 5. Observe que é um saldo negativo. Então agora vamos fazer o time C. Time C, eu aplico a equação saldo de gols é igual a gols marcados menos gols sofridos. Substituo as letras pelos números. Saldo de gols, o saldo de gols do time C é menos 3. Menos 3 é igual a gols marcados do time C é Z, menos gols sofridos do time C é 7. Menos 3 é igual a Z menos 7. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Resolvendo essa equação, eu obtenho o valor de Z, ou os gols sofridos, os gols marcados aqui, os gols marcados do time C. Então, menos 3 é igual a Z menos 7. Menos 3 é igual a Z menos 7. Menos 7. Tá, o 7 está negativo, passa para o outro lado do sinal positivo. Mais 7 que é igual a Z. Menos 3 mais 7, na soma, na subtração de sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior número. O maior número é 7, então vai ficar positivo. Subtraio 7 menos 3 é 4. 4 é igual a Z. Então, o valor de Z é 4. Ou os gols marcados do time C é 4. Bom, vamos olhar aqui. A alternativa A, 7, 25 e 4? Não. Alternativa B, 7, menos 5 e 4? Sim, é a alternativa D. 7 menos 5 e 4. Bom, nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Precisa saber resolver essa equação do primeiro grau. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo exercício. Uma pessoa comprou 5 envelopes grandes para colocar o mesmo número de folhas dentro de cada um deles. Como 2 envelopes foram rasgados e não puderam ser utilizados, essa pessoa precisou colocar 16 folhas a mais em cada um dos envelopes restantes. O número total de folhas que deveriam ser colocadas nos envelopes era. Então, o exercício está pedindo para mim descobrir qual é o número total de folhas que deveriam ser colocadas nos envelopes. Bom, então eu vou montar a minha primeira equação. Uma pessoa comprou 5 envelopes grandes para colocar o mesmo número de folhas dentro de cada um deles. 5 envelopes grandes que nós vamos chamar de 5 envelope. Para colocar o mesmo número de folhas, se é o mesmo, é igual. O mesmo número de folhas dentro de cada um deles. Então aqui está a minha primeira equação. Então agora eu vou montar a segunda equação. Bom, como 2 envelopes foram rasgados e não puderam ser utilizados, essa pessoa precisou colocar 16 folhas a mais em cada um dos envelopes restantes. O número total de folhas que deveriam ser colocadas nos envelopes era. Então, eu quero saber o número total de folhas que deveriam ser colocadas nos envelopes. Como 2 envelopes foram rasgados e não puderam ser utilizados, então, se eu tinha 5 envelopes, 2 foram rasgados, 5 menos 2, 3. Então, tenho 3 envelopes. Bom, e não puderam ser utilizados, essa pessoa precisou colocar 16 folhas a mais em cada um dos envelopes restantes.
Então, eu abro parênteses e em cada um dos envelopes restantes, essa pessoa precisou colocar 16 folhas a mais. Então, é mais 16 folhas em cada um dos envelopes. Então aqui eu montei a minha segunda equação. Bom, eu vou começar a resolver aqui, ó. O número de folhas é igual a 3 abre parênteses e mais 16 fecha parênteses. Aqui eu uso propriedade distributiva. 3 vezes e é 3e. E 3 vezes mais 16 é positivo. Eu vou fazer aqui essa multiplicação. 3 vezes 16. 3 vezes 6, 18. Deixo 8. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 48. Mais 48. Então, o número de folhas é igual a 3e mais 48. Não dá para me continuar, então eu vou substituir os valores da minha outra equação. Então, 5e é igual a NF, o número de folhas. O número de folhas é 3e mais 48. 3e mais 48. 5e é igual a 3e mais 48. 5e é igual a 3e. 3e está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 3e, que é igual a 48. 5e menos 3e é 2e. 2e é igual a 48. Então, e é igual a 48. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 2. E é igual a 48 sobre 2. E é igual a 48 dividido por 2, 24. E é igual a 24. Então agora eu descobri esse valor, eu vou substituir ele na minha outra equação. Então, número de folhas é igual a 3, o E, que vale 24, então 3 vezes 24, mais 48. Número de folhas é igual a 3 vezes 24, vou fazer essa multiplicação aqui. 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Deixo 2, vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 3 vezes 24 é 72. Então, é 72 mais 48. N, número de folhas, é igual a 72 mais 48. Vou fazer essa soma aqui também. 72 mais 48. Bom, 2 mais 8, 10. Deixa o 0, vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 4 é 12. Então, 72 mais 48 é 120. Então, o número de folhas é igual a 120. Ou, o número total de folhas que deveriam ser colocadas nos envelopes era de 120 folhas. Vamos olhar as respostas. Alternativa A, 80? Não. Alternativa B, 100? Bom, também não. Alternativa C, 120? Sim, é a alternativa C. Bom, nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Precisa saber montar essa equação no primeiro grau e prestar atenção no exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Um funcionário de uma loja percebeu que 8 caixas fechadas de canetas menos 50 canetas contém a mesma quantidade que 7 caixas fechadas mais 20 canetas. O número de canetas de uma caixa é... Então, eu quero descobrir qual que é o número de canetas que contém uma caixa de canetas. Bom, então vamos montar aqui a equação. Um funcionário de uma loja percebeu que 8 caixas, que nós vamos chamar de 8C,
8 caixas fechadas de canetas, 8C, menos 50 canetas, menos 50, contém a mesma quantidade, se é a mesma, é igual. Então, a mesma quantidade que 7 caixas, o 7C, 7 caixas fechadas, mais 20 canetas, mais 20. Então, aqui eu montei uma equação do primeiro grau. Resolvendo, eu vou descobrir, aqui a minha incógnita é C. Então, resolvendo, eu vou descobrir o valor de C, que é uma caixa de canetas. Então, 8C menos 50 é igual a 7C mais 20. 8C menos 50 é igual a 7C mais 20. 7C está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 7C, que é igual a 20. 50 está negativo, passa para o outro lado do sinal, positivo. Mais 50. 8C menos 7C é igual a 20 mais 50. 8C menos 7C é C, que é igual a 20 mais 50 é 70. C é igual a 70. Ou seja, o número, a quantidade de canetas em uma caixa de canetas é de 70 canetas. Vamos olhar aqui as alternativas. Alternativa A, 55? Não. Alternativa B, 60? Não. Alternativa C, 65? Também não. Alternativa D, 70? Sim, é a alternativa D, 70. Nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, é um problema de equação do primeiro grau. Também precisa ler o enunciado com atenção e tomar cuidado na hora de montar a equação. Bom, esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Vamos lá. Em uma padaria, 2 brigadeiros mais um quindim custam R$5. Uma pessoa comprou 3 brigadeiros e 2 quindins e pagou R$8,50 por eles. Nessas condições, pode-se concluir que... E aqui nas alternativas eu tenho algumas comparações entre o preço do brigadeiro e do quindim. Bom, então eu preciso descobrir o preço do brigadeiro e do quindim para me confrontar com as alternativas. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a minha primeira equação. A minha primeira equação. Em uma padaria, 2 brigadeiros, que nós vamos chamar de B, então 2B, 2 brigadeiros, mais um quindim, que nós vamos chamar de Q, então é mais Q, custam R$5, então igual a 5. Custam R$5. Está aqui a primeira equação. Então agora eu vou montar a segunda equação. Aqui, ó. Bom, uma pessoa comprou 3 brigadeiros, então é 3B, e 2 quindins, então é mais 2Q, e pagou R$8,50, então é igual a 8,5, ou R$8,50. Então tá aqui a segunda equação. Bom, observem que eu tenho B e Q nessa equação, e nessa equação eu tenho B e Q. Então eu vou isolar um desses dois valores para mim poder substituir na outra. Eu vou pegar essa equação e isolar o Q, que aqui já está mais fácil. Então, o Q é igual a 5. 2B está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. 5 menos 2B. Então aqui eu isolei o Q, então eu vou substituir ele na minha segunda equação. 3B mais 2Q. 2, abro parênteses e coloco o valor de Q. Q é 5 menos 2B. Então, abre parênteses, 5 menos 2B. Fecha parênteses, igual a 8,5.
8,5. 3b mais 2, abre parênteses, 5 menos 2b, fecha parênteses. Vou usar a propriedade distributiva. Então, 2 vezes 5, 10. E 2 vezes menos 2b, menos 4b, que é igual a 8,5. 3b mais 10 menos 4b, que é igual a 8,5. Agora eu vou passar as letras para um lado e os números para o outro. Então aqui eu tenho 3b mais 10 menos 4b igual a 8,5. Eu já posso fazer aqui 3b menos 4b. 3b menos 4b, na subtração de sinais diferentes, eu pego o sinal do maior número. O maior número aqui é 4b, então vai ficar negativo. E subtraio 4b menos 3b é b. Menos b, que é igual a 8,5. O 10, ele está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 10. Menos b é igual a 8,5 menos 10. Na subtração de sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior número. O maior número é 10, vai ficar negativo. E subtraio. Então aqui vai ficar negativo. 10 menos 8,5 é 1,5. Então aqui eu tenho menos b é igual a menos 1,5. Menos dos dois lados eu corto. b é igual a 1,5. Então aqui eu descobri que o brigadeiro ele custa R$ 1,50. Então agora que eu tenho esse valor, né, o valor de b, eu vou substituir ele na minha primeira equação. Então, Q é igual a 5 menos 2, abro parênteses e coloco o valor de b, que é 1,5. Fecho parênteses. Q é igual a 5 menos 2 vezes 1,5 é 3. 5 menos 3, que é igual a 5 menos 3 é 2. Então, o que vale 2. Ou o preço do meu quindim é R$ 2,00. Então, agora que eu sei que o quindim vale R$ 2,00 e o brigadeiro vale R$ 1,50, eu posso confrontar aqui com as alternativas. Então, a alternativa A, ela diz que um brigadeiro custa 50 centavos a mais que um quindim. Bom, o preço do quindim é R$ 2,00 e do brigadeiro é 1,5. Se o preço do brigadeiro é menor, ele não tem como custar mais. Então, a alternativa A já está errada. Um brigadeiro custa R$ 1,00 a mais que um quindim. Bom, o preço do brigadeiro ele é menor que o do quindim. Então, a alternativa B também está errada. Um quindim custa 50 centavos a mais que um brigadeiro. Bom, o brigadeiro é 1,5 e o quindim custa R$ 2,00, então sim, o quindim custa 50 centavos a mais que um brigadeiro. Alternativa D, um quindim custa R$ 1,00 a mais que um brigadeiro. Não, o quindim não custa R$ 1,00 a mais que o brigadeiro. Alternativa D também está errada. E alternativa E, um quindim custa o mesmo preço do brigadeiro. Bom, o quindim custa R$ 2 e o brigadeiro R$ 1,50, então a alternativa E também está incorreta. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Um quindim custa 50 centavos a mais que um brigadeiro. Bom, nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício. É um problema de equação do primeiro grau. É só ler o enunciado com atenção, prestar bastante atenção na hora de montar as equações, dá tudo certo. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo exercício. Pedro e João são colegas de trabalho e frequentam academias de ginástica diferentes. Na academia que Pedro frequenta, a taxa de matrícula é de R$ 120 e a mensalidade é de R$ 45. Na academia que João frequenta, a matrícula custa R$ 150 e a mensalidade é de R$ 35. Certo dia, Pedro e João estavam conversando
e descobriram que ambos haviam se matriculado no mesmo mês nas respectivas academias e que, até o momento, tinham gastado entre matrícula e mensalidades a mesma quantia. Supondo que até o momento ambos estejam com os pagamentos em dia, pode-se dizer que eles estão frequentando as respectivas academias A. Bom, pessoal, eu quero saber há quantos meses que eles estão frequentando as respectivas academias. É o que eu quero saber. Então, pessoal, vamos construir aqui o exercício. Pedro e João são colegas de trabalho e frequentam academias de ginástica diferentes. Na academia que Pedro frequenta, a taxa de matrícula é de R$ 120 e a mensalidade é de R$ 45. Então aqui, pessoal, eu vou colocar o Pedro. Então, na academia que Pedro frequenta, a taxa de matrícula é de R$ 120. Eu vou colocar aqui 120. E a mensalidade é de R$ 45. Então eu vou colocar mais o valor da mensalidade, que é R$ 45, vezes o número de meses que ele frequenta a academia, que eu vou chamar de N. E na academia que João frequenta, a matrícula custa R$ 150 e a mensalidade é de R$ 35. Certo dia, Pedro e João estavam conversando e descobriram que ambos haviam se matriculado no mesmo mês nas respectivas academias e que, até o momento, tinham gastado, entre matrícula e mensalidades, a mesma quantia. Pessoal, se eles haviam gastado entre matrícula e mensalidades a mesma quantia, então eu tenho condições de estabelecer uma relação de igualdade. Então aqui eu tenho o João. E na academia que João frequenta, a matrícula custa R$ 150, então eu vou colocar aqui 150. E a mensalidade é de R$ 35, então eu vou colocar mais o valor da mensalidade, que é 35, vezes o número de meses que ele frequenta a academia, que eu chamei de N. Então observe que aqui, pessoal, eu tenho uma equação do primeiro grau, onde a minha incógnita é N, ou seja, o número de meses que eles frequentam as academias. Eu tenho aqui uma relação de igualdade. Então, pessoal, através dessa equação do primeiro grau, com essa relação de igualdade, eu tenho como descobrir a quantos meses estão frequentando as academias, que é o que eu quero saber. Então aqui eu tenho 120 mais 45 vezes M, que é igual a 150 mais 35 vezes M. Então, pessoal, eu vou deixar M de um lado, eu vou passar números do outro. Então aqui eu tenho 45M. O 35M está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 35M, que é igual a 150. O 120 está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 120. Então, 45M menos 35, 45 menos 35 é 10. Então, 10M, que é igual a 150 menos 120 é 30. M
é igual a 30. O 10 está aqui multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 10. M é igual a 30 dividido por 10. Aqui eu posso cortar os zeros, ficou 3. Ou seja, M, que é o número de meses que eles frequentam as academias, é 3 meses. Ou seja, pode-se dizer que eles estão frequentando as respectivas academias há 3 meses. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 3 meses. 3 meses é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício aqui de equação do primeiro grau envolvendo uma relação de igualdade. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo.